O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina, ilumina-nos. Podemos sentar um pouquinho, queridos. Amados, eu acolho com muito carinho você que vem celebrar conosco essa Santa Missa, os irmãos que estão com a gente, os irmãos também que fazem parte da direção da nossa ação social de Barreiros. Hoje nós teremos, depois da missa, o sorteio da ação entre amigos da Casa Mãe. Então acolho os irmãos da ação social, também os visitantes. Quem está nos visitando hoje, vindo de outra comunidade, de outra paróquia, levanta a mãozinha para a gente ver. Olha quantas visitas, gente. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Obrigado. Sejam bem-vindos, viu? Aqui na nossa paróquia você é acolhido pelo coração de Jesus, pelo coração de Maria e pelo coração da comunidade. Então seja muito bem-vindo. Tomara que você goste e volte muitas vezes aqui à nossa casa. Hoje, filhos queridos, nós celebramos o 4º domingo do Advento. E aí, a coroa do Advento fica toda iluminada. Quando nós começamos a celebrar o Advento, a coroa estava toda apagadinha, não havia luz, porque estávamos num mundo ainda sem Jesus. O mundo sem Jesus é um mundo que recebe o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, um mundo envolto em trevas, na escuridão do pecado, do erro, da morte. E aí nós começamos a caminhar, e vamos caminhando por toda a história da salvação, e trazendo luz a este mundo. E os profetas vão anunciando, e a luz vem vindo, e aí nós vemos passando pelo tempo de Abraão, a promessa: farei de ti uma grande nação. Depois os tempos de Davi, e mesmo no tempo do exílio da Babilônia, os grandes profetas, João Batista, anunciando. E hoje chegamos à última velhinha, a velhinha desse tempo muito próximo do nascimento do menino Jesus. E aí o mundo se enche de luz, o céu se iluminou, o mundo à noite se encheu de luz, e os anjos cantaram glória porque nasceu Jesus. E Jesus é a luz que nos ilumina e vem trazer essa graça. E aí o que a liturgia nos traz hoje, filhos queridos? O cumprimento dessa promessa. Como nós vamos nos aproximando do nascimento do menino Deus, no encerramento do tempo do Advento, no 4º domingo do Advento, a liturgia quer nos confirmar essa graça. Por isso que a primeira leitura que nós ouvimos é do profeta Isaías, e o profeta Isaías diz que o próprio Deus nos dará um sinal. Na primeira leitura, que é de Isaías capítulo 7,
o Senhor falou a Acais dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha das profundezas da terra. E disse o profeta: ouvi então, casa de Davi, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio Deus lhes dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um menino que será chamado Emanuel. Isso aqui, profecia de Isaías, séculos antes de Jesus Cristo. E aí nós vamos à segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreve aos Romanos, que já é no tempo depois de Cristo. Se o profeta Isaías é de antes de Cristo, séculos, agora Paulo está aqui alguns anos depois da ressurreição já. E aí já é Paulo anunciando. Paulo já havia se convertido de Saulo. Paulo já está pregando a palavra para muitos, já forma muitas comunidades de cristãos, formou uma comunidade de cristãos em Roma e agora escreve para Roma. E o que Paulo diz? Olha, eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas sagradas escrituras. Ele vai lembrando as profecias, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, Jesus, da linhagem de Davi, descendente de Davi segundo a carne, muito claro, São Paulo diz, segundo a carne, descendente de Davi, mas autenticado como filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Descendente de Davi segundo a carne, mas autenticado pelo poder do Espírito que o ressuscita dos mortos. Então Paulo vai confirmando as profecias, lembrando. E aí o texto do Evangelho, que é nos tempos, nos dias do nascimento do menino, nos dias da encarnação do Verbo. Por isso é que eu tenho dito nos últimos dias, que celebrar o Natal não é celebrar o aniversário de Jesus, porque Jesus é Deus. E sendo Deus, Jesus existe desde sempre para sempre. Então Jesus não tem 2025 anos. O que tem 2025 anos é a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e vem habitar entre nós. Mas Jesus existe desde sempre para sempre. Só que num momento da história, e é isso que a liturgia quer nos mostrar hoje, num tempo cronológico, num dia, num ano, num momento histórico da humanidade, o Verbo se encarna e vem habitar entre nós. Celebramos 2025 anos dessa encarnação do Verbo. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, que habita no céu. A forma com que a gente compreende o céu, essa distância, esse local, esse lugar, alguns compreendem de uma forma, outros de outra, mas é um Deus que está comunicando com o seu povo de uma forma ainda muito, não tão presente. É um Deus que fala com a gente através dos profetas, de alguns sinais, dos reis, dos juízes. Agora na plenitude do tempo não. Na plenitude do tempo esse Deus tão grande e maravilhoso, ele se faz homem, ele se reduz, se aniquila e vem até nós, para ser o quê? Para ser um Deus conosco. E aí o próprio Evangelho diz, né? Essa é a origem de Jesus. E quando José fica com medo de assumir Maria, porque ela está grávida, o anjo tem que aparecer a José e dizer: não tenhas medo, José, de assumir Maria, porque ela conceberá pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. O evangelista também lembra da profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa... Então o Senhor vem a este mundo para ser esse Deus conosco, filhos queridos. A encarnação do Verbo é um Deus que vem habitar entre nós, que vem estar com a gente. Olha, qual é o povo que tem um Deus que caminha consigo, um Deus conosco, um Deus que se comunica através da palavra. A gente abre a palavra, lê, proclama a palavra e ali está Deus se comunicando com a gente. Um Deus que vem até nós pelos sacramentos, batismo, Eucaristia, crisma, unção dos enfermos, matrimônio. Um Deus que se comunica conosco a cada Santa Missa. Quando a gente
atualiza a última ceia. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Um Deus que está conosco, com a gente junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e reza. Esse Deus está conosco, presente. Um Deus que caminha no meio do seu povo. Essa é a graça do Cristo. Um Deus que se reduz, se humilha, se aniquila para ser um conosco, para sofrer como nós sofremos, alegrar como nos alegramos, para entender as nossas dores e sofrimentos e poder realizar em nossas vidas milagres, sinais. E aí, filhos queridos, essa é a grande graça que nós celebramos. Por isso precisamos preparar o nosso coração para receber na nossa casa esse Emanuel, esse Deus conosco. Criar na nossa casa um local para que o Senhor possa vir. Veja, o Senhor Jesus não conseguiu lugar nas hospedarias, estavam lotadas, cheias de coisas. Se nós deixarmos a nossa casa cheia de incompreensão, cheia de intolerância, cheia de ignorância, cheia de falta de perdão, de falta de entendimento, muitas vezes de falta de diálogo, vai estar cheio dessas coisas, como que Jesus vai entrar? Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, abrirmos espaço para comunhão, para o perdão, para o amor, a nossa casa se enche de luz e o Senhor Jesus pode habitar entre nós, num espaço de ternura como a gente observa aqui. Depois da missa você vem aqui dar uma olhadinha no presépio bem pertinho, você vai ver como nessa simplicidade existe acolhimento, existe acolhida, e lá Jesus pode entrar. Esse Deus que se faz presença na nossa vida, um Deus que vem para dizer: eu estou com você, caminho com você, estou do seu lado, pode me chamar. Um Deus que vem para dizer: vinde a mim os cansados e oprimidos. Um Deus que vem para dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É esse o Deus Emanuel conosco, que vem no Santo Natal. E filhos, só para encerrar, um sinal muito importante que tem aqui também no Evangelho é o seguinte: José era justo e não queria denunciar Maria, que estava grávida. Então ele planejou abandoná-la em segredo. E aí o anjo aparece para José e diz: não tenhas medo de receber Maria. Depois o Evangelho transcorre. No finalzinho do Evangelho, quando José acorda, ele faz conforme o anjo do Senhor havia dito e recebe Maria, aceita Maria por sua esposa. Se nós acolhemos esse Senhor, Jesus Emanuel, Deus conosco, nós também somos convidados a receber Maria, que é aquela que traz esse Deus para estar conosco. Hoje, 2025 anos depois da encarnação do Verbo, muitas pessoas ainda não entenderam e ainda não acolhem Maria, ainda têm medo. Lá no início da criação, quando o homem faz o pecado da desobediência, o primeiro homem Adão, a primeira mulher Eva, Deus já promete: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, e a mulher esmagará a cabeça da serpente. Por que ter medo da mulher que esmaga a cabeça da serpente, se a serpente não somos nós, se o pecado não somos nós, se o erro não somos nós? Então é preciso que a gente também acolha Maria, acolher Maria, não ter medo de receber Maria. Maria como intercessora, Maria como aquela que esmaga a cabeça da serpente, Maria como aquela que reza por nós, como aquela que nos aponta Jesus e que traz Jesus para ser Emanuel, Deus conosco. Que a gente ainda se prepare e aproveite bem esses últimos diazinhos até o Santo Natal do Senhor, para organizar a nossa casa, nossos sentimentos, nosso coração, para tirar do coração a dúvida e para deixar Jesus nascer pleno de luz no nosso lar, junto com a mãezinha dele, Maria. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.